Então, vamos começar hoje a continuação do nosso estudo de Mariologia. A gente vai falar especificamente sobre o privilégio da Imaculada Conceição. E antes a gente vai rezar, pedindo para Nossa Senhora, hoje, que em especial nosso encontro aqui está sendo no dia de Nossa Senhora das Dores, né? A Virgem Dolorosa tem uma oração que é para ser feita na missa. Não sei se vocês conhecem a oração chamada Staba Mater. É uma oração em latim, Staba Mater. É, ela, ela é lindíssima e eu vou escrever aqui só para vocês. Está, não, peraí, Stabat Mater. Na verdade é um canto, tá? Aqui, ó, escrevi aqui só para vocês saberem. Eu vou apagar agora. É, é lindíssima essa oração, porque fala de Nossa Senhora aos pés da cruz, né? E essa oração tem uma história muito bela sobre o compositor. Eu posso contar antes da gente rezar? É, ela foi composta por um franciscano, se não me engano, chamado Jacopone de Todi. A história dele é a seguinte: ele era um homem muito rico, um cavaleiro, é, casado, e ele tinha uma esposa belíssima e ele tinha muito orgulho da beleza dela. Então ele gostava muito que ela se vestisse muito bem e que ele exibia a esposa dele nas festas e tudo. E aí, numa festa, eles estavam em cima de um palanque e o palanque veio abaixo e ela estava em cima do palanque, então ela caiu junto e se machucou muito. E ele, para tentar fazer com que ela respirasse melhor, ele arrancou assim todas as roupas dela, assim, né, para aliviar, né, que a respiração dela. E aí, quando ele viu, ela estava cheia de silício. É, sabe o que que é silício, né? Aquelas coisas que machucam a carne. A pessoa colocava antigamente, podia ser crina de cavalo ou uns cintos com umas garras assim para machucar a carne como uma penitência bem austera, né? Então, ela fazia isso porque, como ele queria que ela se vestisse muito bem, ela obedecia a ele, mas ela macerava a carne dela e quando ele descobriu isso, ela morreu. E quando ele descobriu isso, ele ficou muito impressionado, porque ela fazia isso para ele se converter. E ele realmente se converte e ele se retira para um convento, para um convento franciscano, e ele compõe essa oração de para Nossa Senhora das Dores. É linda a história, né? Eu acho essa história belíssima. Tipo, parece a história da Cinderela, assim, né? E é muito bela. E é belíssima a coisa dela, né? Ela não desobedece a ele, né? Ela faz o que ele quer. Ela se produz toda para as festas e tudo, mas ele não sabia que ela há anos rezava muito pela conversão dele e machucava, macerava a carne dela, né? Com os cilícios, né? E ele não sabia, né? Ele só descobriu depois. Então, a gente vai rezar uma Ave Maria pedindo para a Virgem Dolorosa nos ensinar o caminho da cruz, que é o caminho da salvação. Não há salvação sem a cruz, né? E que a gente saiba passar por ela com alegria. Essa alegria, claro que é alegria no sentido de ter toda a nossa esperança na vida eterna, né? Porque a dor é uma coisa que existe e ela não passa porque a pessoa, né, crê, né? Deus não tira a dor, ele dá a força para a gente passar por aquilo e ele dá as graças suficientes e também o progresso da nossa alma, enfim. Mas a gente vai sempre sofrer. Os santos, quando já estão na via unitiva, eles realmente têm essa alegria
da Santa Cruz mesmo, né? Eles começam a não saber viver sem essa dor, né? Que mistura entre é uma dor com amorosa e cheia de deleites, enfim, alguma coisa que a gente não sabe entender muito. Tomara que a gente chegue lá para entender, né? Como é que é isso? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu estava lendo uma meditação também que falava disso, que enquanto o sangue precioso de Jesus escorreu na cruz, as lágrimas da Virgem Maria escorreram dos seus olhos. Então, ela como corredentora, né? É, aos pés da cruz, né? Os santos não gostam das representações artísticas que colocam Nossa Senhora desmaiando ou caída, assim, né? Porque porque também os santos falam que ela ficou realmente aos pés da cruz em pé, né? E, e acho que no Evangelho também fala assim. É, e tem, eu já li um santo, que eu acho que foi Santo Afonso, que falava que se o filho dela não tivesse sido crucificado, ela iria lá e crucificaria ele, porque ela sabia que ele precisava morrer assim, né? Quer dizer, é uma forma de meditar, né? Que a gente sabe que seria um horror ela fazer isso. A gente tem até uma certa repugnância de ver essa cena na nossa imaginação, mas o santo que fala que é representar que ela sabia exatamente tudo que ele tinha que passar e ela não estava ali sem como, né, assim, aquela coisa que eu estava falando da outra vez, uma fé tosca, assim, né? Ah, eu não estou entendendo nada. Ela sabia perfeitamente tudo. E ela sabia que ele ia ressuscitar, ela sabia de tudo. Mas isso não quer dizer que ela não estava ali sofrendo, né? Sofrendo horrivelmente. Então, então é isso. Então, os santos também falam que o Calvário é a montanha dos amantes. Então, que a gente ame, né, o Calvário e deixe o Tabor para quando a gente estiver no céu, né? Porque os deleites do Tabor aqui são sempre, se eles acontecerem, são sempre muito rápidos, porque o sofrimento não tem como, né, passar por aqui sem sofrer. A gente, quando não está convertido, a gente sofre do mesmo jeito, né? Mas sofre sem sentido, sofre sem a graça, é um sofrimento que não, né, não nos leva a lugar nenhum, né? Mas quando a gente sofre com Jesus é totalmente diferente, né? Que a gente sofre sabendo o sentido da dor, né? Então, vamos falar da Imaculada Conceição, que também, outro dia, no dia 8 de setembro, a gente comemorou o nascimento da Virgem Maria, que é uma coisa que eu também gosto muito de meditar, porque a gente estudou já, né, que ela já tinha o livre-arbítrio dentro do ventre materno, então quando ela nasceu, ela já devia ser uma criança bem diferentinha, e Santana deve ter percebido, e São Joaquim também, né? Que eles tinham uma filha assim que não era muito normalzinha, não, né? Ela devia ser assim bastante inteligente, né? E devia fazer coisas diferentes das crianças comuns. Aí eu gosto muito dessas imagens dela bebezinha, e ela fala também para acho que é uma beata que a gente reza muito pouco para pedir os méritos da infância dela, que é também, ela tem muitas graças para dar, se a gente meditasse mais nesse mistério da infância dela e do nascimento e tudo, né?
Então tá. Bom, só Maria teve o privilégio da redenção preservadora. Ou seja, ela foi resgatada antecipadamente pelo seu filho para não contrair a mácula do pecado original, pois, como filha de Adão, teria sido manchada, caso não fosse o decreto de Deus desde toda a eternidade para preservá-la. Só Jesus não foi filho de Adão por via de concepção natural, e só Jesus não foi resgatado. Isso é importante a gente saber, né? Por que que ele não é filho de Adão? Ele não recebe é, a corrupção, né, que Adão transmite. Por isso a mãe dele foi preservada e ele, sendo o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele é filho de Deus, né? Por natureza, né? E então ele não é filho de Adão. Então, por natureza, nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus adotivos, né? A gente é filho de Deus quando a gente é batizado, né? Se a gente não é batizado, a gente é só uma criatura. É feita a imagem e semelhança de Deus, Deus quis o nosso nascimento, Ele nos ama, mas nós não estamos ainda ligados a Deus como seus filhos adotivos, né? Nós não somos filhos dele por natureza, porque nós não somos deuses, nós somos criaturas, né? Então, o único filho dele, por natureza, é nosso Senhor Jesus Cristo. Se é filho de Deus, não pode ser filho de Adão, né? Mas a Virgem Maria é filha de Adão, só que ela é preservada da mancha original. E ela é puríssima, né? E esse privilégio eita, da Virgem Maria, da sua Imaculada Conceição, é um privilégio porque não, a gente não pode esquecer, né? Que é porque ela foi predestinada para ser mãe de Deus, não é o contrário, né? Ela é imaculada porque ela ia ser, né? é, a Imaculada Conceição é um privilégio porque ela ia ser a mãe de Deus, tá? Tudo que aconteceu com ela é porque ela ia ser mãe de Deus. Tudo, 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 absolutamente todos os privilégios. E ela, eu ia falar uma coisa. Assim, o Santo Tomás de Aquino, ele não teve essa sacação do resgate antecipado, tá? Quem, quem fala isso e quem ganha na disputa, inclusive, Santo Tomás já tinha morrido, mas foi um franciscano. Olha só, os franciscanos que não são nem um pouco muito ligados à teologia, ao estudo, né? Foi Duns Scoto, que debatendo com os tomistas, foi ele que conseguiu explicar teologicamente por que que ela era imaculada. Engraçado isso, né? Eu acho assim que Deus ele é tão impressionante que até Santo Tomás de Aquino, que é o mais gênio dos santos e o mais santo dos gênios, aí Deus não dá para ele essa graça porque, né, assim, tipo assim, vai faltar uma. Sempre, sabe, eles não são perfeitos, eles são perfeitos, porque todos os santos são perfeitos, mas assim, tipo assim, isso não vai ficar no seu. Né, sob o seu controle aí, eu vou dar para outro, né? E deu para um franciscano, e os franciscanos não têm essa a ordem deles não tem essa coisa do estudo, né? Apesar de que alguns foram bem proeminentes, tipo, por exemplo, Santo Antônio, que as pessoas pouco falam sobre isso, mas ele é um doutor da igreja, São Boaventura, mas são pouquíssimos os franciscanos que são doutores da igreja, né? Enquanto que os tomistas não, eles são assim os grandes estudiosos, né, da metafísica, da teologia e tudo mais. E Deus não deu essa graça para Santo Tomás. É interessante isso, né? Tipo assim, ó, só no céu é que vocês vão ter tudo. Então aqui eu vou tirar
essa coisa muito especial assim, eu não vou deixar para você. É, vamos lá. Consequências da Imaculada Conceição em Maria. Então, ela tinha um estado de inocência puríssima, superior a Adão inocente. A gente não pode esquecer que Adão e Eva foram criados num estado de inocência e de pureza, mas como a Virgem Maria tem a prerrogativa de ser a mãe de Deus, então ela é superior a eles. Ela jamais esteve sujeita ao erro ou ilusão, pois não havia precipitação em suas ações e pensamentos. Então, ela era totalmente harmoniosa e ordenada, né, as suas. Ela não tinha concupiscências, como nós temos, as três concupiscências, que é a concupiscência dos olhos, da carne e da soberba de vida. Ela não tinha isso. Os afetos dela e os sentidos dela estavam totalmente submetidos à inteligência e à vontade, né? Assim como Deus sempre quis que nós fôssemos. Ele nos fez assim, né? E nos criou assim. Foi o pecado original que fez a confusão toda lá. Ela não tinha movimento desordenado da sua sensibilidade, pois sua razão tinha o domínio da carne, isso que eu acabei de falar. Ela é isenta de qualquer imperfeição, falta e pecado venial. Então ela não tinha nada disso, né? Ela era totalmente perfeita. Então a gente já falou da outra vez assim que a inteligência dela era muito grande, até porque ela é rainha dos doutores, né? Então a igreja na ladainha dela é interessante isso, porque a gente acha que ladainha é uma coisa assim que a gente está assim, vai uma oração que a gente está fazendo. Não, aquilo tudo é exatamente aquilo, né? Você quer conhecer quem é a Virgem Maria? A ladainha dela fala, né? As ladainhas, essas orações todas, elas fazem parte não, elas não fazem parte da revelação, mas elas fazem parte da tradição da igreja, né? A sagrada tradição, que é um dos três pilares, né? A igreja, ela não é fundamentada só na Sagrada Escritura, né? É o Santo Magistério, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Então, assim, quem é a Virgem Maria? Leia a ladainha que você vai entender, né? Rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos profetas, rainha dos doutores, rainha dos confessores, né? Rainha das virgens. Então, ela está acima de todo mundo, né? Ela está acima de todos os santos que já existiram e vão existir, acima de todos os anjos que estão no céu, né? Ela é acima, ela é a criatura mais próxima de Deus. E para a gente entender o quanto é essa dimensão, eu outro dia estava meditando assim uma forma da gente tentar materializar isso, né, na cabeça da gente. Então, imagina só, quando a gente olha para uma dessas fotografias que agora existem do universo, né? Aí a gente vê, outro dia eu estava vendo uma, uma quantidade enorme de estrelas, e o cara fala assim: não, isso não são estrelas, isso são galáxias. Ou seja, cada galáxia daquela que teria milhões de estrelas, né? E aí, então, imagina só, Deus fez o universo de uma maneira que para a gente ele parece infinito, né? E o universo é uma criatura, né? Por que que ele é uma criatura? Porque ele foi criado como nós fomos criados, só que nós temos inteligência e o universo, né? Não, ele é matéria. E aí, para a gente entender quem é a Virgem Maria, imagina isso, acima de todas essas criaturas materiais, que é o universo, acima de todos os anjos e santos que São João, quando descreve no Apocalipse, ele diz que são incontáveis a quantidade dos santos, né? Que estão diante do Cordeiro. E também a gente viu que quando a gente estudou os anjos, é uma quantidade incontável, como se fossem também infinitos. Então, imaginando assim, essas coisas que a gente pode imaginar como figuras, Nossa Senhora, ela é acima disso tudo.
Então, a graça dela, a inteligência dela, tudo dela é infinitamente superior, né? Porque ela foi feita para ser mãe de Deus, tá? Depois, a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre ela ser medianeira de todas as graças, que é essa, é, essa coisa dela ser medianeira de todas as graças e corredentora ainda não é um dogma, mas como a gente também já viu, os dogmas, eles são confirmações de verdades de fé que ainda não foram proclamadas exatamente como verdade de fé. Já existe aquela crença na igreja, como, por exemplo, a Assunção da Virgem Maria, mas o dogma foi proclamado outro dia, né, praticamente. É bem recente a proclamação do dogma da Assunção da Virgem Maria. Então, é a mesma coisa. Se espera que esse dogma seja proclamado. Por quê? Porque ele tem toda a teologia, né? A explicação teológica conveniente para ser um dogma, que é a mediação universal da Virgem Maria e é a corredenção da Virgem Maria, tá? Então, eu vou ler aqui, ó. Maria, em sua qualidade de mãe de Deus, redentor de todos os homens, é totalmente designada a ser medianeira universal, porque ela é intermediária entre o seu filho e os homens. Isso na cabeça de um protestante é tipo loucura, né? Porque Jesus é o mediador de toda. Carlos, acho que a Flávia caiu, né? Ou deu uma pausada, né? Alguma coisa assim, né? Acho que ela travou para você também. Só, olha, você continua. Só fala. Acho que Só eu tenho contato com o que eu não tive atrás. Apesar de ser mais isso também. Então, sim, começou a ver contato. eu acho que Bom, né? o som da Flávia tá dando que tá fechado. Deixa eu botar aqui no Ela tem, site, aqui no chat. às vezes ela tem uns problemas nesse equipamento. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fechar, porque tá faltando só 8 minutos, e vou abrir outra Uhum. sala, tá? Vou Tá, fazer mas isso. primeiro, tenta contato com ela. Se ela não voltar, não vai poder, não vai dar pra gente. Sério. Eu tô tentando. Eu acho que ela não. Será que ela percebeu? Eu acredito que sim. Agora vem a mensagem dela. Ah, não, foi você. Uhum.
Que estranho. Ê! Oi! Voltou. Então, olha Oi, só. Flávio. Tá faltando 7 Nossa, minutos. Vamos interromper e abrir outra? vamos! Então Você que tá. sabe. Gente, ficou bloqueado aqui, que loucura. Tá Sim, bom. É tá? porque a gente tá falando da Virgem. Com certeza. É uma coisa de louco É. isso. Porque vocês não estavam me ouvindo, eu estava ouvindo vocês e eu não e estava bloqueado aqui e eu tirando e eu desbloqueando o vídeo e o microfone e ele não desbloqueava, gente. Você estava ouvindo a gente, né? Tava. É. Tá, eu vou Tá fechar bom, aqui e vamos vou abrir lá. outra. Tá, beleza.